Último, mas não menos importante, o nosso caso clínico, mandado pela doutora Fernanda. Muito obrigado aqui pela participação. Então vamos falar um pouquinho aí desse caso clínico e vamos discutir algumas possibilidades dele. Então esse é um paciente que chegou aí de 35 anos com uma queda de moto sem capacete e o paciente teve um desmaio depois do acidente, mas ele acabou recobrando a consciência. Ele é um usuário de cocaína, e ao exame ele está aí agitado, abre os olhos ao estímulo doloroso, pronuncia palavras incompreensíveis e retira o membro ao estímulo doloroso. A PA dele é 9/5, frequência de 110, está taquipneico, pálido e com extremidades frias. Após resolução inicial, teve um FAST positivo e também uma tomografia de crânio com um achado importante. Então, esse nosso clínico aqui, esse caso clínico me traz um paciente vítima de trauma de moto. O paciente é usuário de cocaína, usou a cocaína na hora, está com uma alteração neurológica e também uma alteração abdominal, provavelmente o sangramento abdominal. Então, qual que é a conduta inicial nesse paciente, por quê e como você procederia? Então, aqui a minha primeira abordagem desse paciente. Então, qual que é a primeira abordagem lá no meu mnemônico? É A, B, C, D e E. Então, aqui eu tenho uma alteração importante aqui que me fala para ir para o A. O que é? Uma diminuição do meu nível de consciência. Esse paciente tem um Glasgow rebaixado, um Glasgow menor ou igual a 8. Né? Geralmente aqui parece que ele tem um Glasgow de 8. Então, com o Glasgow abaixo de 8 ou abaixo, eu devo garantir via aérea. Então, a conduta inicial nesse meu paciente é intubação orotraqueal, tá? Esse paciente tem que garantir a via aérea, tá? Por quê? Porque ele teve um rebaixamento, eu preciso proteger a via aérea. Provavelmente esse paciente também deve ter alimentado, deve ter resíduo gástrico, ele também pode aspirar se ele tiver de novo inconsciência. Então, eu preciso proteger a via aérea desse paciente. Como que eu procederia a essa intubação? Primeiro eu tenho que descartar a lesão cervical. Uma vez descartada a lesão cervical, posso fazer uma intubação em sequência rápida nesse paciente, utilizando aí de preferência um hipnótico estável, como o etomidato. Tá? O etomidato pode ser utilizado nessa indução, só tem aqui uma implicação importante em relação à cocaína, que eu vou falar mais para frente. Mas você poderia titular aí um propofol nesse paciente, ou um tilnembutal, já que ele tem um trauma craniano associado, né? Um tilnembutal talvez poderia ser usado, né? É uma opção farmacológica, não dos nossos dias, dos dias de hoje, mas como ele tem um trauma craniano associado, é um agente interessante. Então a conduta inicial aqui é um hipnótico e um relaxante muscular, poderia tanto usar succinilcolina quanto o rocurônio. Eu prefiro o rocurônio para fazer essas intubações. Eu não gosto da succinilcolina, acho que é uma droga em desuso. Então a intubação por causa do rebaixamento do Glasgow e aqui uma intubação provavelmente aí com um agente mais estável. Evitar a ketamina também nesse paciente que tem um trauma craniano, um TCE associado. Questão número 2. Então, tá lá, ó. Classifique a classe e o grau de choque apresentado pelo paciente na admissão. Qual a provável origem? Então, o que a gente vê aqui é que esse paciente, conforme lembra daquela classificação da Federação Mundial de Cirurgiões, que dava em relação ao choque hipovolêmico, a gente aqui, fazendo as continhas aqui, a gente tem uma nota, um grau 3 de choque, né? Tinha de 1 ao 4, aqui nós temos o grau 3 de choque por causa desses achados do paciente. E a origem provavelmente aqui é um trauma abdominal, provavelmente ele deve ter aí uma lesão associada de baço ou de fígado ou alguma outra víscera, uma dessas vísceras, ou até uma lesão de meso. Hoje eu anestesiei um paciente com uma lesão de meso que sangrou 2 litros e ele chegou chocado por essa lesão de meso. Então, provavelmente aqui a causa é abdominal, provavelmente lesão de baço, é muito frequente desses pacientes chegarem com alterações aí, com imagens relativas e com quadro relacionados ao choque hipovolêmico. E aqui
a outra questão que ela pergunta aqui, ó, qual mais provável lesão que será diagnosticada na tomografia de crânio? A gente pode ter vários tipos de lesões neurológicas e aqui pela história do paciente que tem esse intervalo lúcido, né, que ele desmaia e acorda, provavelmente ele deve ter um hematoma extradural. Esse hematoma extradural também vai ter que ser drenado nesse paciente. Então, provavelmente é um hematoma extradural pela história de intervalo lúcido, mas, de qualquer forma, ele pode ter outras lesões associadas, tanto intraparenquimatosas ou até um hematoma subdural também associado, depende do que a tomografia vai falar. Então, tem que ser feita a tomografia e se ver qual que é o tipo de lesão desse paciente. Aqui, em relação às implicações do uso agudo e crônico da cocaína em anestesia, então, lembrar que, primeiro, o paciente que é usuário crônico da cocaína, ele tem induções enzimáticas, obviamente ele tem, se ele não estiver fazendo uso de cocaína, ele acaba tendo uma indução enzimática, ele acaba tendo que usar uma dose maior de anestésico para anestesiar esse paciente. Tá? Então, os pacientes que usam droga de uma forma crônica, geralmente você precisa de mais anestésico, porque eles são mais resistentes. Né? Não estou falando da parte aguda, estou falando da parte crônica. Paciente usuário crônico, ele é mais, obviamente, ele pode entrar em abstinência, se você cortar essa cocaína de uma vez só, né? Fazer uma abstinência. Esses pacientes têm mais tendência a ter alterações pulmonares, alterações cardiovasculares, principalmente eles podem ter alterações em relação à circulação coronariana, eles são mais propensos a ter eventos isquêmicos por causa do uso crônico da cocaína e também da hipertensão que eles desenvolvem. Então, o paciente crônico, que usa cronicamente, tem essas intercorrências. Quando esse paciente ele cheira a cocaína e você vai anestesiar ele de forma, né, vai anestesiar que ele chegou ali politraumatizado, ou seja, ingestão aguda, a gente também tem outras interferências, teoricamente você teria uma diminuição do gasto anestésico nesses pacientes, né? Os pacientes que têm intoxicação aguda, na maioria das drogas você acaba diminuindo o seu gasto anestésico, mas a cocaína, ela tem uma particularidade porque ela vai estimular muito sistema nervoso simpático, né? Ele vai inibir a recaptação da adrenalina. E aí a gente sabe que esse paciente ele vai ter mais hipertensão e mais taquicardia. Então é importante, durante a anestesia, cuidado na laringoscopia desse paciente com intoxicação aguda, que ele pode fazer picos de hipertensão, picos de taquicardia, tá? Então, esse paciente, quando ele for induzido, você tem que tomar cuidado, tem que ser uma indução muito segura e muito estável para esse paciente. Se o paciente fizer taquicardias muito importantes, não beta-bloqueie esse paciente. Esse paciente pode fazer uma liberação alfa, uma liberação alfa, né? Quando você beta-bloqueia, você acaba liberando o alfa, que nem lá no feocromocitoma. Lembra que primeiro você tinha que usar o alfa, depois o beta. Aqui no uso agudo também é igual. Então, cuidado com o beta-bloqueador nesse paciente. Não deve ser utilizado por causa da liberação alfa e grandes picos hipertensivos. Em relação aos anestésicos, se você for ver a literatura, isso está escrito lá na apostila, esses pacientes deve-se evitar aí o etomidato nesse paciente que tem as mioclonias e você poderia piorar essas mioclonias por causa da cocaína. A ketamina também não deve ser utilizada, porque esse paciente já vem hipertenso e taquicárdico, vai piorar ainda esse meu status hemodinâmico. E aí as drogas de eleição nesse paciente é o Propofol ou o Tionebutal para você induzir esse paciente, tá? Então, tem algumas implicações em relação à cocaína, tanto a anestesia geral quanto a anestesia regional. Existe relato aí de diminuição de sensibilidade de altura de peridural em pacientes que são usuários crônicos de cocaína, uma alteração de sensibilidade em relação aos bloqueios periféricos e também existe aí uns estudos que mostram que os pacientes usuários crônicos têm trombocitopenia. E aí, por causa dessa vasoconstrição, se imagina que existe uma destruição maior dessas plaquetas. Então, sempre quando você for bloquear esse paciente usuário crônico, você pedir um coagulograma para esse paciente. Então, essas implicações devem ser levadas em consideração nesse paciente usuário crônico. Então, após o exame, esse paciente foi encaminhando para o centro cirúrgico e ele vai tanto ter uma laparotomia quanto uma neurocirurgia. Então, no paciente que tem esses dois tipos de trauma, obviamente vai se optar pelo qual
é o mais importante para a sobrevivência. Eu acho que primeiro ele deve conduzir esse paciente para a laparotomia, se ele tiver um sangramento ativo, e depois provavelmente a neuro deve ser abordada. Importante que durante essa anestesia você não deixe esse paciente fazer hipotensão. Se ele fizer hipotensão importante, ele pode ter uma diminuição da pressão de perfusão cerebral e aí você piorar, né, como já tem uma lesão, uma massa, né, uma expansão de um coágulo, você já deve ter uma diminuição, um aumento da pressão intracraniana e uma diminuição da pressão de perfusão cerebral. Dessa forma, esse paciente não pode ficar hipotenso durante a laparotomia. Deve ser reposto sangue também nesse paciente, se houver necessidade, para manter-se uma hemoglobina adequada também para garantir essa perfusão cerebral. Então eu vou ter que tanto cuidar desse paciente do ponto de vista do tratamento para estancar esse sangramento e manutenção de uma volemia e de uma pressão arterial adequada para não piorar a minha perfusão intracraniana. Então o cuidado nesse paciente é justamente isso, é não deixar esse paciente entrar em choque ou esse paciente ficar muito instável, que eu vou piorar o prognóstico neurológico desse paciente. Ok? Um caso muito interessante, muito legal, porque ele acontece bastante nas nossas emergências, né? Paciente com duplo trauma, com lesão em 2 sistemas. Ok, pessoal? É isso aí, muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado.